Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, boa tarde para Cássia e para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Então, Vera, o assunto é o seguinte, os deputados, senadores estão dizendo o seguinte, que aqueles bilhões que eles distribuíram na chamada RP9 em 2020 e 2021, não dá para saber quem distribuiu e para onde foi, Vera. Dinheiro nasce em árvore, né, Sardenberg? Não tem dono, ninguém mandou a emenda, o trator se materializou nas prefeituras sem que ninguém mandasse para lá. Maravilhoso, né? Assim tá fácil. Realmente, eles estão nessa disposição de manter em segredo essas emendas. Muitas delas a gente sabe como funcionam, é o relator que assina a emenda, mas deputados e senadores acabam pedindo a transferência dos recursos para suas bases por meio de ofícios, então eles estão resistindo a tornar públicos esses ofícios e fizeram um pacote, né, para tentar manter secreto esse orçamento aí do relator, essas emendas do relator. Então eles fizeram uma resolução que vai ser votada na próxima segunda-feira, tornando aí, mudando as regras para as emendas do relator, mas daqui para frente, e fazendo algumas mudanças para permitir a retomada da execução dessas emendas, que está interrompida pelo Supremo Tribunal Federal. Entraram com embargos de declaração no próprio Supremo para que o Supremo libere essa execução com base nesse recurso, e também começaram um trabalho político de convencimento dos ministros. Ontem, o presidente do Senado esteve com a ministra Rosa Weber para tentar convencê-la da impossibilidade de suprimir essas emendas. Quem são os responsáveis pelas emendas? Mas eles estão dizendo, Vera, você acha possível? Eles estão dizendo que não dá para saber quem pediu a emenda. É impossível, Sardenberg, porque justamente o mecanismo das emendas do relator, ele é efetivo para fidelizar deputados pela rapidez com que você manda dinheiro para a sua base. Então, deputados e senadores usaram isso a rodo para fazer política nos seus estados, nas cidades em que eles têm votos. E com isso, eles passaram a ser considerados da base do governo. Portanto, o governo sabe exatamente com quanto atendeu cada deputado e cada senador e o quanto pode cobrar fidelidade nas votações desses deputados e senadores. É um mecanismo que funciona nessa base. Lá na Secretaria de Governo, no Palácio do Planalto e mesmo na mesa do Arthur Lira, tem direitinho quem recebeu o quê. Mas é que é isso, como é um mecanismo muito rápido, é uma espécie de fast track de liberação de recursos, o nome que consta na execução orçamentária é o do relator do orçamento. Mas ele é só o despachante, ele despacha as emendas para os municípios e, na verdade, tanto quem recebe a emenda quanto o governo sabem direitinho quem foi o agraciado. O Estadão, quando revelou a existência desse orçamento secreto, mostrou os ofícios, mostrou inclusive vários deles, tinha facsímiles dos ofícios. Peço para liberar tanto para minha base, com base na emenda RP9. E é meio assim, carimba e manda o dinheiro. Então, certamente existe isso, os deputados e senadores têm. O que resta saber agora? Resta saber se o Supremo vai aceitar a desculpa ou se vai manter a corda esticada. A depender da ministra Rosa Weber, manteria a corda esticada. Ela pretende manter a suspensão da execução dessas emendas e não aceitar essa desculpa. Mas a gente não sabe se ela vai contar com o mesmo número de votos que teve para suspender as emendas nessa segunda rodada. Por quê? Porque há ministros mais políticos no Supremo, que são mais sensíveis a argumentos políticos. E juntamente com esse argumento de que não é possível saber quem são os responsáveis pelas emendas, o presidente do Senado e o presidente da Câmara estão dizendo que a paralisação dessas emendas está provocando caos administrativo.
porque está impedindo que cheguem recursos até estados e municípios. Então, alguns ministros estão sensíveis a esse argumento, pelo que eu apurei, e dispostos a flexibilizar a execução, desde que Senado e Câmara aprovem na próxima segunda-feira, quando a sessão do Congresso está marcada, essas novas regras que vão tornar essas emendas mais transparentes daqui para frente. Então, eles estão aceitando uma espécie de armistício, uma moratória do que ficou para trás, desde que se regularize daqui para frente. Aquele velho puxadinho, o improviso de sempre, né, Sardenberg? E um improviso aí, né, Vera, que na prática significaria, pelo menos se a gente considerar a decisão que nós temos até aqui, um descumprimento de uma decisão do Supremo, né? Descumprimento, Cássia. Para evitar que fique patente o descumprimento da decisão, eles entraram também com um recurso. Então, enquanto eles não cumprem, as emendas estão suspensas. Eles estão numa espécie de cabo de guerra, cada um esticando a corda de um lado. E aí a gente vai ter de ver, na votação desse recurso, o que o Supremo vai fazer? Vai pagar para ver e falar, olha, vocês estão descumprindo uma decisão judicial e a gente não vai arredar o pé e não vai liberar, ou vai aceitar o recurso e aí com isso fazer vista grossa ao que ficou para trás. E aí, nesse caso, você tem toda a razão. Eles vão acabar aceitando que a Câmara e o Senado, com base numa desculpa, descumpram aquilo que eles mesmos determinaram. Então, a bola agora está no pé do Supremo, que vai estar mais dividido do que esteve na primeira decisão. Vários ministros que votaram com a ministra Rosa, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli ou Ricardo Lewandowski, podem ser sensíveis a esse argumento de que não há como dizer o que ficou para trás. Então, a gente vai ter de esperar a Câmara e o Senado votarem essa resolução na segunda-feira e aí ver o que o Supremo vai fazer. Se vai marcar para o plenário a discussão desse recurso, se é a ministra Rosa Weber que vai analisar o recurso em caráter monocrático, como vai ser feito daqui para frente. Enquanto isso, a gente fica sem saber para onde foram os bilhões de reais. Um orçamento que é público, né, Sardenberg? Nosso dinheiro, né? O orçamento é público. Obrigatoriamente, o orçamento é público. E hoje o Arthur Lira deu uma entrevista meio dizendo que é o Legislativo que tem que definir como gasta os recursos e o Executivo tem que executar, como se o Judiciário não tivesse nada a ver com isso. Só que eles esquecem justamente isso que a gente está falando, que a Constituição estabelece que o orçamento é público e que todos os atos da administração pública estão sujeitos aos princípios constitucionais, quais sejam da publicidade, da impessoalidade, todos eles que estão sendo feridos por essa modalidade de emenda. Ok. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais. Obrigada. Um ótimo fim de semana para vocês e para todos. Até mais, Vera. Obrigada.